Foi uma noite fria e cortante em fevereiro de 2012. A cidade de Detroit estava sob uma espessa camada de neve, as ruas tranquilas, iluminadas apenas pelas luzes cintilantes das ruas. Dentro de uma casa modesta nos subúrbios, Sarah Lewis sentou-se na cozinha, o tic-tac rítmico do relógio na parede o único som. Seus pensamentos estavam em outro lugar, à deriva entre as responsabilidades mundanas de sua vida e a sensação de desconforto que havia se estabelecido dentro dela no ano passado. Sarah tinha 37 anos, era enfermeira de um hospital local, onde trabalhava por longos turnos cuidando de pacientes na sala de emergência. Ela era bem vista no trabalho, conhecida por seu comportamento calmo e capacidade de lidar com as situações mais estressantes. Sua vida fora do hospital, no entanto, foi muito menos gratificante. Casada com Peter Lewis, um caminhoneiro de 48 anos que passava a maior parte do tempo na estrada, Sarah frequentemente se encontrava sozinha. Pedro era um homem de poucas palavras, e as suas longas ausências tinham transformado o seu outrora caloroso casamento numa relação distante e mecânica. O casamento deles, do lado de fora, parecia estável. Peter trabalhou duro, sustentando a família, enquanto Sarah administrava a casa. Mas a realidade era que Sarah se sentia cada vez mais desconectada. Os longos períodos de tempo sem Peter a deixaram isolada, e suas conversas se tornaram rotineiras, breves ligações para discutir contas, horários e logística, nada mais. Habituara-se à sua ausência, mas, nos últimos meses, sentiu-se ressentida. Foi durante uma dessas longas ausências que as coisas começaram a mudar. Mark Lewis, o filho de 19 anos de Peter de seu casamento anterior, havia voltado para casa para as férias de inverno. Um estudante universitário que estudava engenharia mecânica, Mark sempre foi quieto e reservado, mais interessado em seus estudos do que em socializar. Desde que ele era jovem, Sarah tentou estabelecer uma conexão com ele, mas o relacionamento deles sempre permaneceu um tanto formal. Ela era, afinal, sua madrasta, não sua mãe. Mas quando Mark voltou para casa no inverno de 2012, Sarah notou algo diferente nele. Ele não era mais o adolescente desajeitado que ela conhecia, ele havia se tornado mais confiante, suas características mais definidas e sua presença mais dominante. No início, Sarah pensou pouco nisso. Ela estava simplesmente feliz por ter outra pessoa em casa enquanto Peter estava fora em outro longo curso. Mas com o passar dos dias, ela começou a notar pequenas coisas que a deixavam desconfortável. Mark sempre foi respeitoso, educado em suas interações com ela. Mas agora, seus olhos permaneciam nela um pouco tempo demais quando falavam. Seus toques casuais, antes sem sentido, agora pareciam deliberados, como se carregassem alguma mensagem tácita. Mas não foi só o Mark. Sarah se viu reagindo de maneiras que não entendia. Sentia-se atraída por ele de uma forma que a deixava inquieta. Os limites que sempre existiram entre eles começaram a se confundir. Uma noite, cerca de uma semana depois de Mark ter voltado para casa, a tensão entre eles aumentou. Sarah tinha acabado de terminar um longo turno no hospital e estava sentada na sala de estar, tentando relaxar. Mark entrou na sala, recém-saído da academia, e sentou-se ao lado dela. Eles trocaram algumas palavras, discutindo seus estudos, mas a conversa rapidamente se tornou tensa. O ar entre eles parecia pesado, carregado de uma energia que nenhum deles reconheceu. Enquanto eles se sentavam em silêncio, Mark se aproximou, com o joelho roçando contra o de Sarah. Ela congelou, seu coração acelerado. O contacto foi breve, suficientemente inocente para ser dispensado, mas a eletricidade que provocou era inegável. O Mark não se afastou. Em vez disso, ele olhou para ela, sua expressão elegível. A respiração de Sarah pegou em sua garganta, e ela rapidamente se desculpou, recuando para a cozinha para limpar sua mente. Encostou-se ao balcão, com as mãos a tremer. Foi apenas um toque, ela disse a si mesma. Nada mais. Mas o sentimento que deixou para trás durou muito mais tempo do que deveria. Naquela noite, enquanto Sarah estava deitada na cama, ela não conseguia parar de repetir o momento em sua mente. Ela sentiu uma sensação de culpa rastejando culpa por até mesmo entreter os pensamentos que haviam começado a surgir. Ela era a esposa de Pedro e Marcos era seu filho. Havia uma linha clara que nunca deveria ser ultrapassada. E, no entanto, quanto mais ela tentava suprimi-lo, mais seus pensamentos espiralavam. O que lhe estava a acontecer? Mark também estava lutando com sua própria confusão. Ele sempre respeitou Sarah, mas agora, estar em casa sozinho com ela parecia diferente. Ele se viu percebendo coisas sobre ela que ele não tinha antes, pequenos detalhes, como a maneira como seu cabelo caiu sobre seus ombros ou o som de sua voz quando ela falou seu nome. Ele não entendia porque de repente estava tão ciente dela, mas estava se tornando mais difícil ignorá-la. Com o passar dos dias, a tensão entre eles continuou a aumentar. Suas interações, antes fáceis e casuais, foram carregadas de uma corrente subjacente que nenhum deles queria reconhecer.
Eles se viram evitando o contato visual, mas gravitando um em direção ao outro de maneiras sutis. Sarah ficaria na cozinha quando Mark entrou para o café da manhã. Mark ficava acordado até tarde na sala de estar, sabendo que Sarah acabaria se juntando a ele. Cada momento que passaram juntos foi atado com uma tensão tácita que nem poderia explicar, mas nem poderia escapar. Peter, ainda ausente em sua viagem de longa distância, permaneceu alegremente inconsciente das crescentes complexidades em sua casa. Ele ligava para casa todas as noites, falando brevemente com Sarah, perguntando sobre a casa, as contas e como Mark estava. Sarah manteve suas conversas breves, nunca mencionando o constrangimento que havia se enraizado na casa durante sua ausência. Ela disse a si mesma que passaria, que assim que Peter voltasse, as coisas voltariam ao normal. Mas, no fundo, Sarah sabia que algo fundamental tinha mudado. Os limites que ela havia tomado como certos começaram a se dissolver e, com a morte de Peter, não havia nada que impedisse o lento desenrolar que estava ocorrendo. A tensão entre ela e Mark estava a tornar-se impossível de ignorar e, por mais que tentasse suprimi-la, a realidade era que as linhas entre elas já tinham começado a esbater-se. Cada dia os aproximava de um ponto sem retorno, e Sarah não podia deixar de se perguntar para onde tudo isso levaria. No frio rescaldo de fevereiro de 2012, a tensão entre Sarah e Mark começou a infiltrar-se em todos os cantos da sua vida partilhada, despercebida por qualquer pessoa, exceto os dois. O que antes era uma casa cheia de silêncio previsível e os ritmos confortáveis da rotina diária agora pareciam pesados com o peso de algo não dito. Sarah, uma enfermeira de 30 e poucos anos com anos de experiência em ambientes emocionalmente carregados, encontrou-se diante de emoções que não havia antecipado, emoções que a deixaram vulnerável e confusa. Seu marido, Peter, um motorista de caminhão de longa distância, estava frequentemente ausente por semanas seguidas, confiando em Sarah para administrar sua casa. Mas, na ausência dele, surgiu uma divisão crescente entre eles, e a proximidade de Sarah com Mark, seu enteado de 19 anos, acrescentou camadas de complexidade que ela não esperava. Como enfermeira, Sarah estava acostumada a manter o controle em situações caóticas. Ela era uma mulher definida pela responsabilidade, uma zeladora por natureza. Mas por dentro, ela estava se desfazendo. As ausências frequentes de Peter abriram uma porta para emoções que ela havia suprimido há muito tempo, emoções ligadas à solidão e à atração inesperada que ela estava começando a sentir por Mark. Ela sabia que era errado e constantemente se lembrava de que era apenas o resultado de seu isolamento. No entanto, os sentimentos persistiram, penetrando em seus pensamentos com mais frequência do que ela estava disposta a admitir. Desesperada para escapar dessas emoções, Sarah se jogou em seu trabalho. Ela fez turnos extras no hospital, foi voluntária em um hospício local e tentou evitar ficar em casa quando Mark estava por perto. Cuidar de seus pacientes proporcionou uma distração temporária, uma maneira de abafar a turbulência que ela sentia. Mas, apesar de seus esforços, a tensão entre ela e Mark continuou a ferver sob a superfície, tornando-se cada vez mais difícil de ignorar. Mark, por outro lado, estava navegando em suas próprias emoções complicadas. Como estudante universitário, ele era maduro para sua idade, quieto e introspectivo. Seu retorno para casa durante as férias de inverno deveria ser um momento para se reagrupar e se concentrar em seus estudos, mas a atmosfera em casa havia mudado. Sua relação com Sarah, que sempre foi respeitosa, mas distante, estava mudando de maneiras que o deixavam desconfortável. Ele começou a se sentir atraído por ela de maneiras que o confundiam, incapaz de conciliar a crescente atração que sentia por sua madrasta com o conhecimento de que era inadequado. Suas interações, antes mundanas, agora carregavam uma corrente de tensão. Conversas que costumavam ser casuais e práticas ganharam um novo peso. Os olhares de Sarah demoraram um pouco mais, sua linguagem corporal mais aberta do que antes. Houve momentos fugazes quase imperceptíveis para um observador externo em que os seus toques demoraram demasiado tempo. Uma escova de mãos na cozinha, um toque em seu ombro quando Mark passou. Esses pequenos momentos ecoaram na mente de Mark, deixando-o inquieto muito depois de terem terminado. Como Peter permaneceu na estrada, as tentativas de Sarah de se distanciar de Mark tornaram-se mais difíceis. A casa, outrora um local de segurança, parecia agora uma panela de pressão. A atração tácita entre eles ficou mais forte, apesar dos melhores esforços de Sarah para resistir. Ela se viu questionando seus próprios desejos, imaginando se isso era mais do que apenas uma reação à ausência de Peter. A atração entre eles era inegável, e Sarah começou a lutar com as implicações morais de seus sentimentos. Uma noite, depois de um turno particularmente longo no hospital, Sarah voltou para casa para encontrar Mark na sala de estar. Ele estava sentado com o laptop aberto, mas sua atenção estava em outro lugar. O silêncio entre eles parecia denso, carregado de palavras não ditas. Sarah mudou-se para a cozinha, sua mente correndo, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela se derramava um copo de água. Mark a seguiu, e a tensão entre eles tornou-se palpável. Nenhum dos dois falou, mas a atmosfera estava pesada com a consciência do que vinha construindo há semanas.
Foi nestes momentos, nos espaços tranquilos da sua casa, que a fronteira entre eles começou a esbater-se. Suas interações casuais tornaram-se mais íntimas. Eles passaram mais tempo juntos, encontrando desculpas para ficar sozinhos, suas conversas mudando do prático para o pessoal. Quanto mais tempo passavam juntos, mais compartilhavam pensamentos, sentimentos, emoções que nunca haviam sido ditas em voz alta antes. Ambos disseram a si mesmos que era inocente, que estavam simplesmente confortando um ao outro na ausência de Pedro. Mas, no fundo, ambos sabiam que andavam numa linha perigosa. A tensão atingiu o seu ponto de ruptura tarde da noite. Eles estavam sentados juntos no sofá, o brilho suave da televisão tocando ao fundo. Sarah estava falando sobre seu trabalho, sua mente apenas meio focada nas palavras que saíam de sua boca. Ela estava bem ciente de Mark sentado ao lado dela, sua presença calorosa e próxima. E então, sem pensar, ela se voltou para ele. Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância e, naquele momento, a tensão que vinha aumentando há semanas finalmente irrompeu. O beijo foi hesitante, hesitante. Foi o cruzamento de uma linha que nenhum deles queria reconhecer que existia, mas uma vez cruzada, não havia como voltar atrás. A realidade do que tinham feito atingiu fortemente os dois. O seu segredo partilhado pairava sobre eles, recordando constantemente a fragilidade da situação que tinham criado. Eles sabiam que suas ações poderiam destruir sua família, mas já estavam muito envolvidos para se afastar. A partir desse momento, tudo mudou. Eles continuaram a passar tempo juntos, mas o peso do que aconteceu nunca os deixou. A tensão entre eles crescia a cada dia que passava, e ambos sabiam que era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. Por enquanto, eles foram pegos em uma tempestade de sua própria criação, e nenhum deles conseguiu ver uma saída. No início de março de 2012, quando o aperto do Winter começou a afrouxar seu domínio sobre Detroit, a tensão entre Sarah e Mark atingiu um pico perigoso. Peter, sem saber das correntes que circulavam por sua casa, partiu mais uma vez para um longo curso. Ele era um motorista de caminhão de longa distância, frequentemente ausente por semanas seguidas, sustentando sua família, mas sem querer deixando Sarah e Mark sozinhos para enfrentar as emoções com as quais estavam lidando há semanas. Desta vez, porém, as coisas tomariam um rumo mais sombrio. A partida de Peter sinalizou o início de algo que Sarah e Mark estavam resistindo, mas não podiam mais. No vazio silencioso da casa, com apenas o som de um relógio e o zumbido distante da cidade do lado de fora, eles se viram atraídos um pelo outro de maneiras que não podiam explicar. Os limites contra os quais antes se mantinham firmes estavam agora a dissolver-se. O que tinha começado como uma mistura confusa de sentimentos, olhares e tensão tinha agora crescido para algo muito mais perigoso. Sarah, uma mulher que sempre se orgulhara de seu controle e senso de dever, sentiu-se em espiral. Apesar de suas tentativas de justificar isso como solidão ou negligência emocional de Peter, ela sabia no fundo que o que estava fazendo era errado. A culpa a atormentava, particularmente nos momentos de silêncio após suas reuniões secretas. Ela ficava acordada à noite, olhando para o teto, ouvindo o rangido da casa se acomodando, sua mente correndo. No entanto, apesar da culpa, a atração em direção a Mark foi mais forte do que sua vergonha. Era um vício, e ela estava muito envolvida para parar. Mark, ainda com apenas 19 anos e no meio de seus anos de faculdade, estava igualmente em conflito. Ele nunca imaginou que suas férias de inverno se transformariam em um turbilhão de emoções proibidas. O que tinha começado como uma atração nascida do respeito pela sua madrasta tinha se transformado em algo muito mais consumidor. O relacionamento secreto, realizado em momentos roubados, fez com que ele se sentisse vivo de maneiras que não esperava. No entanto, sob a excitação, havia uma corrente obscura de culpa, confusão e um crescente senso de possessividade. Mark não conseguiu escapar do fato de que Sarah era casada com seu pai, e toda vez que Peter ligava para fazer o check-in, isso apenas aumentava a intensidade de seu ciúme. Mark ficou consumido pela ideia de que, quando Peter voltasse, Sarah mais uma vez pertenceria a outra pessoa. As suas reuniões tornaram-se uma ocorrência regular, cuidadosamente orquestrada para evitar suspeitas. O segredo apenas intensificou a sua ligação, fazendo com que cada encontro se sentisse mais ilícito e mais perigoso. Na penumbra das noites, sentavam-se juntos na cozinha ou na sala de estar, evitando os quartos como se aquela linha invisível de alguma forma tornasse o seu caso menos real. O som suave de suas conversas sussurradas encheu o ar, intercalado com longos silêncios onde o peso do que eles estavam fazendo pairava entre eles como uma névoa espessa. Durante o dia, Sarah continuou a manter a aparência externa de normalidade. Ela foi ao hospital para seus turnos, cuidou de seus pacientes e se ofereceu no hospício, usando seu trabalho para se manter distraída. Mas em casa, a portas fechadas, a sua vida dupla começava a cobrar o seu preço. Ela ficava mais ansiosa, pulando toda vez que o telefone tocava ou a campainha tocava, com medo de que alguém descobrisse. À noite, seus sonhos foram atormentados pelo pensamento de Peter descobrir a verdade, seu rosto devastado gravado em sua mente.
Mark, também, lutou com a tensão de viver uma mentira. Seus estudos começaram a sofrer. Sentava-se em frente aos seus livros, incapaz de se concentrar, com a mente fixada na Sarah. Toda vez que seu pai ligava para fazer o check-in, a culpa o tomava, mas era rapidamente substituída por uma necessidade feroz de manter Sarah para si. O ciúme que tinha sido um sussurro silencioso no fundo de sua mente agora ficava mais alto a cada dia que passava, enchendo-o de um sentimento de pavor sobre o inevitável retorno de Pedro. Enquanto isso, Peter, alheio à tempestade emocional que se formava em casa, continuou suas longas viagens por todo o país. Ele ligava para Sarah todas as noites da estrada, assim como sempre fazia, mas as conversas deles estavam ficando mais frias e distantes. A voz de Sarah, outrora calorosa e acolhedora, soava agora forçada, como se estivesse a lutar para manter o ritmo da fênix. As suas conversações tornaram-se superficiais, reduzidas a perguntas sobre a Assembleia, as contas ou como estava a correr o trabalho. Pedro sentiu que algo estava errado, mas atribuiu isso às suas longas ausências. Ele assegurou-se de que, uma vez que estivesse em casa por um período mais longo, as coisas melhorariam. Ele não tinha ideia da traição que acontecia nas suas costas. Com o passar dos dias, a pressão de manter o segredo começou a aumentar. Sarah e Mark viviam com medo constante de serem descobertos. Cada batida na porta, cada telefonema de Peter enviou um pico de ansiedade através deles. No entanto, apesar do risco, nenhum deles conseguiu parar. Eles estavam presos em um ciclo de desejo e culpa, cada encontro puxando-os mais profundamente para uma situação que eles não podiam mais controlar. Uma noite, enquanto se sentavam juntos na sala de estar, o peso da sua situação tornou-se demasiado para Sarah suportar. Ela olhou para Mark, a culpa e a vergonha escritas em seu rosto, e por um momento, parecia que ela poderia cancelar tudo. Mas quando Mark pegou sua mão, as palavras que ela planejava dizer evaporaram. Em vez disso, sentaram-se em silêncio, ambos sabendo que o caminho em que estavam só poderia levar ao desastre. À medida que março avançava, suas reuniões secretas continuavam, mas a tensão estava começando a aparecer. A culpa de Sarah estava se tornando mais difícil de suprimir, e o ciúme de Mark estava se tornando mais intenso. Ambos sabiam que o retorno de Pedro estava se aproximando e, com isso, o acerto de contas que estavam tentando evitar. O conflito interno que se tinha vindo a desenvolver em ambos estava a aproximar-se de um ponto de ruptura, e estavam a ficar sem tempo para tomar uma decisão. Os dias que antecederam o retorno de Pedro foram cheios de tensão. Sarah e Mark se viram no limite, incapazes de aproveitar plenamente o tempo que haviam deixado juntos, sabendo que tudo estava prestes a mudar. O segredo que antes alimentava a sua paixão estava agora a sufocá-los, e a realidade da sua situação tornava-se impossível de ignorar. À medida que o fatídico dia do retorno de Pedro se aproximava, Sarah e Marcos foram forçados a confrontar as escolhas que haviam feito. Tinham ultrapassado limites que nunca poderiam ser descruzados, e as consequências das suas ações eram agora inevitáveis. A tensão silenciosa que antes fervia sob a superfície estava prestes a explodir, e, quando isso acontecesse, não haveria como voltar atrás. Em abril, a tensão na casa de Lewis tornou-se insuportável. O relacionamento secreto de Sarah e Mark estava chegando ao seu ponto de ruptura. O que antes parecia uma fuga temporária agora pesava muito sobre os dois. A culpa de Sarah se intensificou, enquanto Mark estava dividido entre seus sentimentos por Sarah e a presença iminente de Peter, cujo retorno precoce de sua rota enviou ondas de choque pela casa. A chegada inesperada de Peter imediatamente disparou alarmes. Ele sentiu que algo estava errado, o ar na casa parecia diferente. O comportamento distante de Sarah e o constrangimento de Mark levantaram suspeitas. Durante o jantar, Peter observou-os cuidadosamente, observando o comportamento estranho entre sua esposa e filho. Naquela noite, enquanto Sarah dormia bem ao seu lado, Peter ficou acordado, reunindo os sinais crescentes de algo muito mais sombrio do que ele imaginava. Na manhã seguinte, Peter confrontou Mark na garagem. Suas perguntas investigativas aumentaram rapidamente, levando Mark a confessar a verdade sobre seu caso com Sarah. A revelação de Mark foi recebida com raiva explosiva. Peter, sentindo-se traído por seu filho e esposa, atacou Mark em um confronto violento. A luta deixou os dois homens feridos, mas terminou com Peter saindo de casa, fervendo de raiva. Lá dentro, Sarah, abalada pelos sons da luta, percebeu que Peter sabia a verdade. O pânico começou quando ela tentou ligar para ele repetidamente, mas não houve resposta. Desesperada para encontrá-lo, Sarah convenceu Mark a se juntar a ela na busca por Peter. Eles dirigiram pelas ruas tranquilas de Detroit, suas mentes correndo com o medo do que Peter poderia fazer. A tempestade de consequências havia chegado e não havia como voltar atrás. No dia seguinte, Peter voltou para casa. A tensão era palpável enquanto Sarah e Mark se preparavam para o confronto inevitável. Quando Peter entrou na casa, seu comportamento frio enviou um arrepio pela sala. Sem dizer uma palavra, ele notou alguns dos pertences de Mark debaixo do sofá,
confirmando suas suspeitas. Sua raiva, uma vez controlada, explodiu. Peter atacou Sarah, acusando-a de destruir seu casamento, enquanto voltava sua fúria para Mark por traí-lo. A discussão aumentou rapidamente e, com sua raiva, Peter saiu de casa. Sarah, sentindo o perigo, tentou convencer Mark a sair, mas ele ficou congelado, dominado pela culpa e pelo medo. Momentos depois, Peter voltou com um pé de cabra na mão. Sua raiva se desencadeou, ele atacou Mark com força brutal. O som do pé de cabra batendo em Flash ecoou pela casa quando Mark desabou, o sangue se acumulando abaixo dele. Pedro ficou sobre o corpo sem vida do filho, horrorizado com o que tinha feito. Sarah, paralisada de choque, fugiu de casa, com a mente cambaleando com a violência. Peter, percebendo a magnitude de suas ações, deixou cair o pé de cabra e saiu, afastando-se, sua vida destruída para sempre pelas consequências de sua raiva incontrolável. A casa de Lewis, outrora um lugar de normalidade, agora era um monumento à traição, culpa e tragédia. A tempestade causou às suas vítimas, deixando apenas devastação no seu rastro. Vários dias após o violento incidente, a polícia de Detroit encontrou Peter Lewis em um motel degradado nos arredores da cidade. Seu comportamento outrora composto e forte havia desmoronado, substituído por um homem quebrado pela culpa e pelo desespero. Pedro tinha-se isolado, consumido pelo peso daquilo que tinha feito, tentando escapar à realidade esmagadora tirando a própria vida. Quando a polícia o encontrou, ele estava sentado à beira de uma cama suja, olhando fixamente para uma garrafa meio vazia de uísque e um estoque de pílulas para dormir espalhadas pela mesa de cabeceira. A sua tentativa de suicídio só foi frustrada com a chegada atempada das autoridades. Peter foi preso sem resistência. Ele não discutiu, brigou ou tentou explicar-se. Não havia mais nada a dizer. Ele tinha matado o próprio filho num acesso de raiva cega, e agora, com as mãos amarradas por algemas, resignou-se à justiça que estava por vir. Enquanto os oficiais o levavam para fora do motel, o outrora silencioso motorista de caminhão agora parecia um fantasma do homem que sustentava sua família há anos. Seu rosto era oco, gravado com as consequências irreversíveis de suas ações. Sarah, entretanto, tinha sido levada para interrogatório um dia depois de ter fugido de casa. Os detetives sabiam que o relato dela era crucial para reunir o que havia acontecido naquele dia fatídico. Sentada na estéril e fria sala de interrogatório, ela era uma concha da mulher que já foi sua calma habitual, comportamento profissional quebrado. As perguntas dos detetives foram implacáveis, aprofundando seu envolvimento com Mark e os eventos que levaram à briga mortal. Sob a dura luz da sala de interrogatório, o caso ilícito de Sarah com Mark veio à tona. Cada detalhe foi exposto, a tensão crescente, os encontros ocultos e a luta emocional que vinha fervendo sob a superfície há meses. À medida que a verdade se desvendava, Sarah sentiu a picada fria da vergonha e da culpa dominá-la. Os detetives não a pouparam da gravidade da situação. Mark estava morto, Peter estava enfrentando acusações de assassinato, e agora, toda a cidade saberia a verdade devastadora. A notícia do caso espalhou-se rapidamente, e não demorou muito para que a outrora respeitada enfermeira fosse condenada ao ostracismo pela sua comunidade. Os seus colegas do hospital, muitos dos quais admiravam a sua dedicação e profissionalismo, viraram-lhe as costas. Ela perdeu o emprego quase imediatamente, a administração do hospital não quis ser associada ao escândalo. Os vizinhos, outrora amistosos e acolhedores, agora sussurravam sobre a sua traição, o seu rosto aparecendo nas manchetes das notícias locais à medida que a história da tragédia da família se tornava de conhecimento público. O julgamento de Pedro foi rápido e devastador. Acusado de assassinato em segundo grau, ele enfrentou a dura realidade de passar o resto de sua vida na prisão. No tribunal, ele sentou-se em silêncio, com os olhos baixos, enquanto a acusação expunha os detalhes horríveis da morte de Mark. O pé de cabra, a sala manchada de sangue, o horror da raiva de um pai desencadeou-se sobre o próprio filho. Não havia defesa que pudesse desculpar o que ele havia feito, e Pedro sabia disso. As tentativas de seu advogado de enquadrar suas ações como um lapso momentâneo de controle, impulsionado pela descoberta chocante do caso de sua esposa, pouco influenciaram o júri. O verdito era inevitável, Peter foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. As palavras do juiz, solenes e definitivas, ecoaram através do tribunal quando Pedro foi levado em algemas. O peso da sentença pressionou todos na sala, especialmente Sarah, que estava sentada na galeria, incapaz de encontrar os olhos de Peter. O homem que ela chamava de marido era agora um assassino condenado, e o seu papel na destruição da sua família era inegável. Após o julgamento, Sarah se viu sozinha nas ruínas de sua vida. A casa que ela tinha partilhado com Pedro e Marcos estava agora vazia, cheia apenas de fantasmas do passado. Ela não conseguiu escapar das memórias daquele dia fatídico, o olhar nos olhos de Pedro quando ele descobriu a verdade, o baque doentio do pé de cabra e a visão do corpo sem vida de Marcos no chão. Cada canto da casa era um doloroso lembrete das escolhas que tinha feito,
dos limites que tinha ultrapassado e das consequências devastadoras que se seguiram. Suas tentativas de reconstruir sua vida foram recebidas com constantes lembretes de sua queda em desgraça. Os pedidos de emprego foram rejeitados, a sua reputação manchada e irrecuperável. Os amigos a quem ela havia confiado mantinham agora distância, não querendo ser associados ao escândalo que tomou conta da sua vida. Mesmo estranhos na rua olhavam para ela com julgamento, seus sussurros a seguiam por onde quer que ela fosse. Com o passar dos meses, Sarah mergulhou mais profundamente no isolamento. A culpa a atormentava implacavelmente. Ela repetiu cada momento em sua mente, questionando onde tudo tinha dado tão errado. Pensava que podia controlar as suas emoções, que o seu caso com Mark tinha sido uma resposta fugaz à sua solidão, mas agora compreendia o alcance total dos danos que tinha causado. O Mark estava morto. Peter foi embora para sempre. E a sua vida, outrora estável e cheia de propósito, foi agora reduzida a uma existência vazia definida pelo arrependimento e pela vergonha. A outrora orgulhosa enfermeira, que tinha cuidado de inúmeros pacientes, vivia agora nas sombras da sua própria culpa, presa numa prisão criada por ela própria. Não haveria redenção, nem uma segunda oportunidade para desfazer as escolhas que destruíram a sua família. Enquanto ela estava sentada sozinha na casa tranquila, Sarah sabia que esse era o seu castigo, vivendo com o conhecimento de que suas ações haviam destruído tudo o que ela antes considerava caro.